Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos o módulo 2 da disciplina Fundamentos da Educação Infantil. Eu sou a professora Cristiana Damasceno. E nesse módulo nós vamos trabalhar com a legislação, tá? Os aspectos legais da educação infantil. Então, hoje nós vamos fazer um apanhado dessa legislação, dos princípios, da importância dessa modalidade, né, dessa etapa de ensino, que é tão primordial e que já não foi, por um período não era obrigatória, mas que atualmente ela é obrigatória, tá? Então, a matrícula dos alunos, desde a educação infantil, ela passou a ser obrigatória em 2013. Anteriormente a essa data, a obrigatoriedade era a matrícula no ensino fundamental, tá? Então, a gente vai percebendo aqui, a partir dessa aula, os avanços da educação infantil no que diz respeito a esses aspectos legais, que já vêm sendo construídos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, com a Constituição Federal, em 1988, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, mas só vem ser consolidada a obrigatoriedade, né, porque antes ela era facultativa, a família escolhia se queria matricular ou não, tá? E aí a gente vai ver também o aumento da consolidação das diretrizes relacionadas à educação infantil, das referências curriculares da educação infantil, das teorias da aprendizagem que influenciam e que precisam ser base da educação infantil, tá bom? Então, nessa aula, é importante que vocês assistam até o final, para que vocês compreendam esse cenário legal da educação infantil, porque na aula seguinte nós falaremos sobre as diretrizes curriculares, sobre os referenciais curriculares. Na terceira aula do módulo 2, nós falaremos sobre a Base Nacional Comum Curricular e a educação infantil, tá? Algo muito importante que vocês compreendam. Atualmente, a gente precisa ter claro, ter definido que para ser professor não basta eu ter domínio didático pedagógico, mas eu também preciso ter um conhecimento aprofundado na base legal, na constituição desses direitos que são oferecidos às crianças, mas também dos deveres do professor em sala de aula, tá certo? Então, vamos lá? É importante que a gente entenda que a educação infantil, ela é uma construção e ela está em construção, né? A gente não pode dizer que agora a gente já tem tudo, que está tudo acabado, não. Constantemente vem se discutindo, vem se levando em consideração aspectos que não se levavam anteriormente. Então, a gente precisa entender esse espaço da educação infantil como um espaço de construção. E que identidade, né, estamos construindo para a educação infantil? Essa identidade da educação infantil, ela precisa ser entendida como a identidade da educação, da escolarização, uma educação plural, uma educação diversa, de várias cores, de várias raças, de vários ritmos de aprendizagem. Então, desde a educação infantil, é importante que haja esse olhar inclusivo, esse olhar atento, esse olhar de que as crianças não são iguais, mas que são iguais perante a lei, né, de que essas crianças elas precisam ter um respaldo legal que garanta para elas o brincar, o educar, o cuidar, que são aspectos fundamentais dentro do processo de escolarização, tá certo? E aí, a gente já falou no módulo passado o que é ser criança, né? E aqui eu trouxe várias imagens de crianças em diferentes contextos, em diferentes lugares. O que significa ser criança? Criança, a gente sabe que é um sujeito sociohistórico, cultural,
que está em constante evolução, junto com o processo de globalização, junto com as suas experiências, junto com as suas vivências cotidianas. Eles são também cidadãos de direito, né? A partir do momento que se tira, que se nasce, né, que se tira o registro civil, essa criança ela passa a ter direitos constitucionais, legais, né, legalizados, dentro do território em que elas vivem, né? E elas são prioridade em vários aspectos, né? Em vários espaços, em vários momentos. Ela é um ser da natureza, né? A criança é uma coisa única, né? É algo fantástico, ela está muito ligada à natureza. Se você colocar uma criança perto de uns gravetinhos, você vai vê-la brincar com aqueles gravetos, conversar com aqueles gravetos, é algo muito legal, né? Que geram necessidades também específicas. É importante que se entenda que é preciso cuidar, existem formas de cuidar, né? É preciso orientar e existem formas de orientar. É preciso levar em consideração o seu desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo, oferecer relações saudáveis, positivas, para que essa criança cresça de maneira saudável. E aí a gente fala, ofereça relações positivas, mas a gente precisa também levar em consideração que essa criança, ela precisa de saúde, de lazer, da educação, da assistência social, familiar, né? De princípios e valores humanos. Então, é uma série de condições que são necessárias para que a criança se desenvolva de forma integral, né? E isso tudo, gente, está amparado na lei, tá? Tem também especificidades no seu desenvolvimento que são determinadas pela interação entre aspectos biológicos e culturais. Crianças, por exemplo, de comunidades indígenas vão ter uma forma de viver, uma forma uma forma de desenvolvimento diferente de crianças da cidade, de crianças do campo, de outras comunidades. Então, é importante que a gente saiba entender que esse sujeito sociohistórico, ele tem também especificidades dentro de suas comunidades, tá certo? E aí, o que é a infância? Nós também já falamos sobre a infância, né? Nós já discutimos sobre os aspectos históricos da infância. Então, a infância é um momento importante, significativo do desenvolvimento humano. Infância e criança não são sinônimos, né? Não é a mesma coisa. Não podemos idealizar uma única infância ou criança, pois são diversas as infâncias e as crianças que vivem. Então, nós vamos ter indistintas infâncias, né, a depender do contexto histórico, do contexto social, do contexto econômico, e a gente vai ter experiências idênticas em espaços diferentes, experiências diferentes em espaços idênticos. Então, a infância é realmente um cenário plural, né, um cenário que a gente não consegue limitar as características, tá? O que importa saber é que em cada um desses espaços as crianças estão se desenvolvendo, em cada uma dessas infâncias, quando ela tem a oportunidade, claro, de viver a infância, né? É um espaço de crescimento, de desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, certo? Então, aqui também a gente trouxe várias imagens, né, de momentos vividos na infância, tá? E o que é uma instituição de educação infantil? Tá? Aqui a gente hoje está falando sobre a legislação da educação, vai falar sobre a legislação da educação infantil, né? Então, o que é uma instituição de educação infantil? Primeiro, a instituição de educação infantil, ela deve considerar a integralidade da criança, né? Que a criança é um ser integral, que ela tem
pensamento, que ela tem corpo, que ela tem movimento, que ela tem vivências, que ela tem um conhecimento que ela traz para esse universo da educação infantil, tá? Que ela tem uma família, uma comunidade, uma religião. Então, precisa ser que a criança seja entendida como esse ser integral. A instituição da educação infantil tem a função de educar e de cuidar. Então, quando um pai, uma família matricula a criança na educação infantil, é na certeza de que essa criança será educada e cuidada. É um espaço coletivo que trabalha com crianças de 0 até 5 anos. Mas é só até 5 anos, Cristiana? Sim. 5 anos, 11 meses e 29 dias. Tá? Então, a criança, quando completa 6 anos, ela deve ser matriculada no ensino fundamental, certo? Não fragmenta o processo educativo e complementa a ação da família. Então, na instituição de educação infantil que vai ser complementado as ações da família, as ações de cuidado, de educação, de apresentação do mundo, da sociedade, tá bom? E aí, quais são os princípios, né, dessa educação infantil? É conceber a infância como construção social, então fazer valer, né, esse tempo da infância, que na escola ele deve ser valorizado, né? Então, e deve ser valorizado reconhecendo que a cultura infantil é fruto das inter-relações com outras culturas, tá? A cultura adulta, a cultura negra, a cultura indígena, a cultura dos aspectos religiosos, né, a cultura popular. Então, essas inter-relações, elas são fundamentais no desenvolvimento da criança, tá? Reconhecer que a criança é um ser em desenvolvimento, então eu não posso dizer que uma criança de 4 anos de idade, ela não sabe pegar no lápis, porque ela está em processo de desenvolvimento. Eu não posso dizer que uma criança de 3, 4 anos e meio, 5 anos, não sabe falar. Ela está no processo de desenvolvimento, certo? Considerar a criança como a referência para a construção das propostas educativas. Então, eu preciso, sempre que vou planejar uma proposta educativa, uma aula, um projeto, pensar quem é o meu público, que idade ele tem, para que eu possa estar proporcionando atividades que sejam de acordo com as suas etapas, os seus estágios de desenvolvimento. E aí, para isso, a gente precisa conhecer da psicologia, da antropologia, da filosofia, certo? Assegurar à criança o papel de protagonista e de interlocutor privilegiado, isso também é muito importante, fazer com que a criança se sinta protagonista do seu próprio aprendizado, protagonista do seu próprio desenvolvimento, fazer com que ela seja capaz de falar em público, com que ela desenvolva habilidades orais, que ela consiga defender a sua opinião, o seu ponto de vista, votar, ser votada, né, em algumas situações de escolha, tá? Romper com o mito da infância feliz, levar em consideração aspectos também críticos, aspectos desafiadores dessa infância, né? Fazer com que as crianças sejam, né, vivenciem, sim, uma infância com os direitos que lhes são estabelecidos, mas também saber que a gente tem desafios a serem vencidos a cada dia, né? Reconhecer o papel do adulto como mediador e agente da cultura, isso também é fundamental, tá, pessoal? A gente precisa entender que o professor, que o mediador, ele é agente da cultura, né? Ele é responsável pela mediação, como que eu posso dizer, pela clareza dos direcionamentos, né? Então, é o professor que vai ser o professor, eu estou falando na instituição escolar, né? Mas o adulto, de uma forma geral, ele vai ser o mediador desse conhecimento da realidade com as crianças. Assegurar a atividade lúdica como eixo do processo educativo.
E aí, quando a gente estiver falando das diretrizes curriculares, vocês vão ver a importância que há nessa atividade lúdica, nessa capacidade do brincar, do interagir, né? Como processo educativo, como desenvolvimento das habilidades, tá? Como proporcionando o desenvolvimento das habilidades. Conceber a infância ou as infâncias de forma que reconheça a diversidade, coloque a criança na centralidade da organização do trabalho e considere as especificidades, as necessidades e os interesses próprios dessa faixa etária, bem como a importância do adulto como referência no processo de formação humana. Eita, que esse princípio é grande, né? Mas o que a gente precisa entender dele é que a infância, né? As crianças, elas são diversas, elas têm pensamentos, desejos, necessidades, interesses diferentes, que a gente precisa, né, reconhecer a importância do adulto como referência no processo da formação humana, mas também que esse adulto precisa se preocupar com essas especificidades da criança, tá? Então, é uma via, eu posso dizer que é uma via de mão dupla, certo? Do ponto de vista que nós estamos levando em consideração tanto os aspectos do ser criança, né, do desenvolvimento infantil, mas também a relação com esse adulto que está ali para mediar, que está ali para orientar e que está ali para interagir junto com a criança, tá certo? A intencionalidade da ação educativa, o que pressupõe uma ação planejada e avaliada continuamente, embora sempre aberta ao imprevisível. Nós precisamos levar em consideração que o planejamento ele tem que ser preparado, organizado, pensado antes, né? Previamente da aula, da ação didática, mas entender também que há uma certa imprevisibilidade, que às vezes imprevistos acontecem, por isso a gente precisa compreender que o planejamento, ele é flexível, ele é passível de mudanças, tá? Contar com espaços educativos e profissionais que deem apoio aos movimentos das crianças, que incentivem sua autoria e autonomia, que contribuam para a diversificação de suas possibilidades. E aí, gente, nós vamos ver a grande importância da Base Nacional Comum Curricular nesse princípio, que é justamente de fazer com que essa inventividade, essa autonomia que as crianças, a independência, esse protagonismo infantil, ele precisa ser dado possibilidades para que ele possa nascer, né, emergir das crianças, tá? E aí, qual é a finalidade da educação infantil? Né? Nós falamos sobre os princípios, agora a gente vai falar um pouco das finalidades da educação infantil. Promover a assistência de guarda e cuidado de crianças menores de 5 anos de idade. Então, a instituição de educação infantil ela é responsável por essa assistência e por esse cuidado. Assegurar o ensino de conhecimentos preparatórios para o ensino fundamental. E aí a gente precisa entender que esse preparatório é trazer as bases, o que a gente chama de habilidades preditoras, para que a criança seja capaz de, no ensino fundamental, desenvolver as habilidades do ensino fundamental, tá? Às vezes, eu não sei se vocês já escutaram a expressão, a criança chegou no primeiro ano e ainda não sabe nem as letras do nome dela. A criança chegou no primeiro ano, não sabe nem pegar no lápis. Então, essas habilidades, elas são imprescindíveis, identificar letras, reconhecer o seu nome, pegar corretamente no lápis, fazer uso do limite da folha corretamente. Então, tem várias habilidades que realmente precisam ser trabalhadas dentro da educação infantil, porque são conhecimentos preparatórios para o ensino fundamental, tá? Garantir a aprendizagem de forma espontânea para o pleno desenvolvimento, e essas aprendizagens de forma espontânea, oportunizando espaços,
cantinhos temáticos, para que as crianças possam se desenvolver de forma bem autônoma, né? De fato, bem espontâneas. A finalidade da educação infantil é promover um espaço intencionalmente educativo para a constituição da identidade de crianças formadas socio-historicamente. Então, preciso considerar que esse ser, né, que é formado socio-historicamente, precisa interagir dentro de um espaço educativo que esteja organizado, que seja pensado para atender às demandas, para atender às necessidades básicas das crianças. Então, um banheiro acessível, uma sala de aula com objetos, com carteiras acessíveis, um espaço amplo para que a criança possa correr, possa se movimentar. E que tipo de sujeito a educação em sua escola está ajudando a formar? Na escola que você estudou, na escola que você já fez observação, na escola que está do lado da sua casa, ou na escola que seu filho estuda, que seu sobrinho estuda, tá? Então, a gente precisa levar em consideração esses questionamentos, para que a gente possa saber se os direitos das crianças estão sendo validados no dia a dia. Que tipo de relações são promovidas na escola? Será que são relações em que as crianças elas estejam se desenvolvendo, que elas estejam sendo sujeitos autônomos, capazes de pensar, de interagir, de discutir, de validar suas opiniões? Ou será que é uma escola em que as crianças estão sentadas de 7 da manhã às 11 da manhã, fazendo tarefas na folha e apenas ouvindo a professora ou o professor? Que tipos de papéis são assumidos pelos professores, né? Por professoras e crianças? Será que as professoras elas estão realmente cumprindo o seu papel de mediar, de ser interlocutoras dessas crianças, de oportunizar o protagonismo, ou será que elas estão simplesmente cumprindo o seu papel de detentoras do saber, utilizando-se da pedagogia tradicional, que faz com que as crianças se calem e que os adultos falem? Os conhecimentos estão sendo privilegiados. Os conhecimentos aqui, a gente deve pensar os conhecimentos que as crianças trazem para a escola, as suas vivências, as suas relações externas à escola, né? Aquilo que as crianças trazem de conhecimento também dos aspectos cognitivos, dos aspectos curriculares. Está sendo privilegiado ou está sendo deixado de lado quando a criança fala, professor, faça silêncio, né? Não deixa que a criança fale. É importante que a gente também possa estar observando essas situações. Que valores se prega e efetivamente se vive? Será que na escola de educação infantil do seu bairro, da sua cidade, do seu filho, existe aquele velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Será que realmente os valores estão sendo vivenciados, as atitudes para o bem estão sendo pregadas e efetivamente vividas? Os valores de solidariedade, de fraternidade, de humildade, de responsabilidade. Que práticas são realizadas e incentivadas? Será que essas práticas elas são lúdicas? Será que essas práticas elas estão realmente planejadas de acordo com a faixa etária das crianças? E aí a gente precisa lembrar que a educação, né, ela deve ter deixado há muito tempo de ser assistencialista, mas ela passou a ser escolarizante. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa educação infantil que mantém as crianças presas nas carteiras. Cristiana, mas as crianças não têm que ficar sentadas. Claro, tem tempo para tudo na vida, mas uma instituição de educação infantil não pode manter as crianças sentadas a manhã inteira, o dia inteiro, tá? É preciso movimento, é preciso interação, é preciso vivências. E aí aqui a gente tem, né, um pouco dessa legislação
que vocês vão precisar fazer leituras, conhecer mais profundamente. A Constituição Federal de 88, que vai falar dos direitos da criança, o direito da matrícula, da educação, que é responsabilidade do Estado e da família, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz... desculpa. Que traz os direitos e deveres da criança, a LDB de 96, que vai trazer também um tópico somente referente à educação infantil, e os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, que vem preparar o cenário educacional para a chegada dos RECNEIs, né, que são justamente esses documentos aqui, né, os RECNEIs, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 98, que são subsídios para a organização curricular da etapa. O documento foi criado com a finalidade de superar a visão assistencialista e escolarizante, não consegue alcançar o seu propósito, então o RECNEI deixou mais marcado na prática pedagógica da maioria das escolas do país foi a visão de que a educação infantil, focada no desenvolvimento, numa perspectiva cognitivista, configurada em etapas e divisão de área do conhecimento, algo muito semelhante à organização disciplinar do ensino fundamental, de maneira equivocada. O que a gente precisa entender? Que esses referenciais que vieram para organizar o currículo da educação infantil, na verdade, eles tinham um modelo escolarizante. O que é esse modelo escolarizante? Disciplinas, horários, muito ligado aos aspectos cognitivos, sem levar em consideração o movimento, sem levar em consideração as brincadeiras, sem levar em consideração as relações infantis. E aí, desde a década de 90, né, aconteceram muitas discussões a respeito dessa formação desse currículo da educação infantil. O que realmente a educação infantil precisa ter para validar os direitos infantis? E aí, por exemplo, em 96, foi lançada a proposta pedagógica do currículo da educação infantil. Em 2008, foi pensado, né, as indagações sobre o currículo da educação infantil, a Rede Nacional Primeira Infância, que trouxeram para discussão, para conferências, para reuniões, esses direitos e esse currículo que precisa ser organizado. E aí a gente vai ter, somente em 2009, um documento normativo de caráter obrigatório, que vai validar, né, a não mais escolarização da educação infantil. Então, os conhecimentos não são mais vistos disciplinarmente como eram nos RECNEIs. A aprendizagem da criança agora deve ser articulada com a vivência de experiência em contexto social diversificado. Então, esse documentozinho amarelinho que eu vou deixar na plataforma para vocês lerem, chama-se Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. A gente vai falar mais deles na próxima aula, tá certo? E aí a gente vai ver, né, que vai prevalecer nesse documento as interações e as brincadeiras, coisas que não tinham ficado claro ainda nos RECNEIs, até mesmo nem na LDB, tá? E aí a gente tem aqui os marcos, né, históricos da legislação, até chegar na Base Nacional Comum Curricular. Então, a Base Nacional Comum Curricular, que é o que a gente tem de mais atual no que diz respeito à legislação da educação infantil, foi formulada, foi pensada a partir de todos esses documentos, tá? E aí a gente vai ter os eixos norteadores da educação infantil nas interações e nas brincadeiras presentes na Base Nacional Comum Curricular, tá? A gente vai ter hoje, atualmente, esses dois documentos, as diretrizes curriculares e a Base Nacional Comum Curricular, sendo, de fato, orientadores da educação infantil. E aí a gente precisa pensar um pouco mais. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas perguntinhas para que vocês possam respondê-las,
tá? Para vocês mesmos. Que organização didático-pedagógica estão sendo realizadas nas escolas de educação infantil? Estão proporcionando experiências que possam se tornar significativas na construção de sentidos e de significados para as crianças? As professoras e as crianças estão cientes disso? Então, eu espero que vocês possam estar respondendo a essas perguntas, tá? E para a gente analisar que proposta de organização de ensino-aprendizagem o seu município vem assumindo e procurando adotar para a vivência dessas experiências nas escolas? Eu queria que vocês respondessem, né, pensassem nessa pergunta, analisassem, observassem uma escola, fosse até uma escola para vocês poderem se integrar, entender esse espaço educativo da educação infantil. A gente vai estar discutindo isso nos nossos fóruns, tá bom? Durante essa disciplina. E aí, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham ficado até agora, até aqui, para que vocês realmente possam iniciar esse entendimento do que é a legislação, do que é esse tópico que é tão importante para a educação infantil. Tá bom, pessoal? Um abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.